Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 1º de setembro de 2023, estamos na 21ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes, e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está chegando! Ide ao seu encontro." Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores." Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, porque não sabeis qual será o dia nem a hora." Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje as jovens previdentes dizem às imprevidentes: "Não temos o suficiente para nós e para vós." Lembra, amados irmãos e irmãs, cada um vai colher aquilo que plantou. Então, não há como que um vá colher uma coisa que o outro foi que plantou. Então, cada um terá o seu óleo, cada um terá a sua, digamos assim, a sua recompensa de acordo com as suas obras de Jesus no Evangelho. E assim, amados irmãos, as imprevidentes acham que tudo pode ser comprado. Lembrem que as previdentes, elas trouxeram o óleo de casa. As outras tiveram que ir comprar. E lembrem, amados irmãos, a salvação, ela precisa ser conquistada. Nós temos que ser merecedores dela. Porque vejam, Jesus, ele vai lá e conquista a salvação para nós. Então, ela já foi conquistada, mas aí nós temos que nos fazer dignos dela, ou seja, precisamos fazer por onde receber a salvação. Por isso, devemos estar preparados para recebê-la. E assim, amados irmãos, a salvação, lembrem, aqueles que nada fizeram e aquelas que trouxeram o óleo. Vejam, aquelas outras foram comprar o óleo. A gente tem que sempre perceber isso. As outras trouxeram o óleo e as outras foram comprar. Então lembrem, eu não posso comprar a salvação, porque a gente vai recordar que as 10 virgens, quando as 5 que entraram, elas tinham óleo próprio, as outras foram comprar. Mas quando voltaram com o óleo já comprado, o Senhor olhou para elas e disse: "Não vos conheço, vós que praticais a maldade." E aí, termina o Evangelho dizendo que serão jogados fora, lá fora onde haverá choro e ranger de dente. Então,
a gente tem que perceber esse detalhe, né? Porque aquelas que praticaram a maldade, elas não adianta comprar o óleo, mas aqueles que praticaram o bem, então elas têm o óleo. E assim, amados irmãos e irmãs, lembremos aquilo que a gente repete também nas Santas Missas, né? Porque o que foi que o Senhor disse? Não vos conheço. Então, em que momento o Senhor vai nos conhecer? Aí a gente tem que lembrar, quando Jesus termina o Evangelho, que é o capítulo 25 de Mateus, e diz, né? Vinde, bendito meu Pai, né? Para o prêmio preparado para vocês desde a criação do mundo. Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Estava nu e me vestiste. Estava doente ou preso e foste me visitar. Então, quando aquelas pessoas fizeram bem, lembrem, elas estavam fazendo bem ao próprio Senhor. E naquele momento o Senhor os conhecia, né? Aí a gente vai recordar também daquilo que a gente fala, né? Você que é pai, você que é mãe, por exemplo, quando você olha para o seu filho, né? Você identifica partes do seu filho que são parecidos com você. Vejam, ó, esse menino tem os olhos da mãe dele. Esse menino tem as orelhas do pai dele. Esse menino tem isso ou aquilo do avô e assim vai, né? Cada criança carrega, né, em si traços e características que são da família dele. E a gente vai lembrar, o Senhor também vai olhar para nós e vai ver em nós aquilo que é parecido com Ele. Então, se o Senhor vê o amor dele em nós, Ele vai dizer o quê? Este é meu filho. Se o Senhor vê o perdão dele em nós, Ele vai dizer o quê? Esse é meu filho. Então, quando Deus olhar em nós e ver que nós somos a sua imagem e semelhança, Ele não vai dizer que não nos conhece, mas Ele vai dizer que nós somos seus filhos e filhas, assim como o pai e a mãe também, quando olham para os filhos, veem que eles são parecidos com ele. Então, lembra, amados irmãos, nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. E nós somos cada vez mais parecidos com Deus quando fazemos o bem, quando amamos. Por isso Jesus sempre diz, ó, perdoa, ama, faz o bem sem olhar a quem, porque assim nós nos tornamos também parecidos com Deus. Então, amados irmãos e irmãs, lembremos, né, aquilo que o próprio rei diz no capítulo 25 de Mateus, versículo 45. Então o rei responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que não fizerdes isso a um dos pequeninos, foi a mim que não fizeste. Vejam, quando você faz o bem, é ao próprio Deus. Quando você faz o mal, também é ao próprio Deus. Por isso, o Senhor vai nos reconhecer justamente disso, no momento em que nós estamos junto dele. Ele vai nos reconhecer, repito, quando nós fazemos o bem. E vai também nos conhecer também quando fazemos o mal. Por isso ele diz, ide malditos, ide para o castigo eterno, vós que praticais a maldade. E assim, amados irmãos e irmãs, lembremos, Jesus é a lâmpada, né, das nossas almas. E, quando Ele nos convida a fazer o bem, Ele está dizendo, ó, sigam o meu exemplo, façam aquilo que eu fiz e vós também vos tornareis filhos e filhas da luz, filhos e filhas de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.